A palavra pai significa provedor. E quando a gente se converteu, muitos anos atrás, nós não tínhamos a noção de como era o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus era pautado em regras religiosas ou práticas religiosas, e a gente acabava seguindo aquelas regras e seguindo as coisas, mesmo sem ter noção e algum sentido daquilo. E muitas vezes o Deus que nos apresentava era um Deus diferente do Deus que realmente a gente crê, e do Deus que realmente Ele é. E porque Deus, Ele se revela através da paternidade, né? O Novo Testamento está recheado de citações de Jesus a respeito de Deus como um pai. Recheado de citações, são muitas citações. E em alguns trechos da Bíblia, Jesus, ele aponta para o Pai através dele. Em todos os momentos, Jesus, ele veio expressar a imagem do Pai. E esse texto que nós vamos ver aqui em Hebreus, eu vou ler, junto com um livro de João, capítulo 14, versículo 9, né, que também fala a respeito sobre esse conhecer de Deus. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. E muitas vezes na jornada, na caminhada, nós não sabemos realmente quem é esse Deus, o que Ele representa. Não temos, às vezes na nossa tenra idade espiritual, e aí já não falo da idade física, que muitas pessoas, elas conhecem a Deus idosas, outras mais novas, mas a idade espiritual não tem nada a ver com a idade física. Ela tem a ver com o ponto de entendimento que nós adquirimos à medida que conhecemos Deus. E como eu citei o fato de antigamente nós não termos esse conhecimento, esse entendimento de quem Deus era para nós. Então a gente seguia de qualquer forma e talvez muitas vezes fazendo até loucuras em nome de Deus, que na verdade nada mais era que regras humanas, regras de homens, ou mandamentos carnais, ou mandamentos humanos, regras humanas, né? Regras de controle. Hoje não. Hoje, à medida que nós vamos crescendo e recebendo essa iluminação dentro do nosso espírito, nós vamos conhecendo quem realmente Deus é. E aqui esse texto fala assim, capítulo 1 de Hebreus, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora abre em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, escute isso, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Do que nós estamos falando? Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz que ele falou de muitas formas aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias ele tem falado por quem? Pelo Filho. E o Filho é a expressão exata da sua pessoa, a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor e a glória dele. E Jesus agora, nesse texto aqui de João 14, ele começa a falar que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele diz assim: se vocês me tivesseis conhecido, conheceriam também a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. E quando Jesus fala isso para eles, uma dúvida chegou no coração deles, e essa dúvida você não pode ter no seu coração. Eu iniciei falando que quando nós éramos mais moços, nós recebemos o Evangelho de uma outra forma. Quando nós recebemos o Evangelho daquela forma, o Deus que nos foi ensinado era um outro Deus, diferente do Deus que nós conhecemos hoje. Será que era o mesmo Deus? O que se faz na vida da fé? A vida da fé, ela é feita apenas para que você conheça a Deus. E quem é que revela a Deus? Quem é que é a expressão de Deus? Por isso que nós temos que começar a entender que o Deus que fez todas as coisas, o Deus que nós buscamos é o Deus que já foi revelado a nós. Amém. É o Deus que esteve aqui nessa terra. E aqui você vê nesse texto que surgiu uma dúvida no coração deles. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é o que importa. Conhecer a Deus é o que importa. Mostra-nos o Pai. E disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo eu estou com você? E você não tem me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Hebreus está dizendo que ele é a expressão exata, ele é o resplendor da sua glória, ele é a expressão perfeita, concreta, é uma substância da pessoa dele. Quem vê a mim vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Porque as palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim, que faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos pelas coisas que eu vos tenho mostrado. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está dizendo: olha, quando vocês olham para mim, vocês estão olhando para Deus, porque eu vim do Pai. Em todas as expressões de Jesus no Novo Testamento, Ele mostra o Pai. Quando você pega o livro de João, capítulo 1, e você vê a encarnação do Verbo,
no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne, o Verbo encarnou-se, e Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, nós enxergamos, nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha aqui, João capítulo 1, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então tem vários outros textos que Jesus vai expondo para eles, que quem olha para Jesus, olha para o Pai, olha para Deus. Como é que eu conheço a Deus? Olhando aquilo que Jesus fez. Olhando aquilo que Jesus fez. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sob a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Então, quando você quer descobrir a Deus, você precisa conhecer Jesus. Porque o registro que se tem de Deus é o registro de Jesus. Ninguém viu a Deus. Mas o unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, quando você olha para a figura de Jesus, e geralmente já vem na nossa mente aquela história do próprio Evangelho. Então é por aí, queridos, que começa aquilo que eu quero passar para vocês. O primeiro texto que eu li, ele é a imagem perfeita dele. O Filho é a imagem perfeita do seu Pai. Ele é o esplendor da sua glória. E eu queria falar a respeito dessa glória. Quando você pega esse texto de Hebreus, que o Filho é a expressão do próprio Deus, ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Ela fala de um brilho refletido, um brilho radiante, uma luz que procede de um corpo luminoso. É uma refulgência, um reflexo. Aquele que reflete a glória de Deus. O resplendor da glória de Deus é como o reluzir ou o resplandecer dos raios de sol. Então, nesses últimos dias, Deus tem falado através do Filho, o qual é o resplendor, é o reflexo, é a imagem. É a imagem do quê? É a imagem exata do ser de Deus. A palavra ser no grego é upostasis, que significa uma natureza substancial. Por exemplo, nós todos aqui fomos feitos da mesma natureza. Nós temos a mesma natureza. Se nós examinar aqui, existe em nós todos os órgãos que todos têm. A parte física, a parte psíquica, a parte neurológica, que somos todos feitos de uma mesma natureza. Mas quando nós falamos aqui em Jesus sendo a expressão de Deus, no grego ali o ser é upostase, natureza substancial, é a mesma essência, real.
Aquele que se encarnou, aquele que esteve nessa terra, aquele que esteve aqui nos ensinou os padrões de vida que se vive uma vida em abundância. Quando Jesus é a expressão de Deus, Ele é o caráter de Deus. Eu sempre digo que Jesus é Deus do avesso. É que nem você pegar uma camisa e virar. O que é o avesso de Deus? É o interior de Deus. Então quando você olha para Jesus, você sabe como Deus é. E é isso o texto que nós lemos em João, quando Filipe não compreendeu isso. Disse: Senhor, Tu está falando aí que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, né? E quem te vê, vê o Pai. Mas eu só queria saber quem é o Pai. Jesus diz assim: quem vê a mim, está vendo o Pai. Quem vê a mim, está vendo Deus. Nós várias vezes usamos o ditado: tal pai, tal filho. Saiu igualzito ao Pai, como diz o gaúcho. Então Jesus é o avesso de Deus. Quando você olha para Jesus, você olha para a essência do caráter de Deus, do que Ele é no íntimo. Quando se busca a Deus, se busca conhecer aquilo que pode melhorar a sua maneira de se relacionar com os seres semelhantes a você. Porque é isso que o Evangelho traz. Traz um poder de vida nessa existência e na outra existência. Traz um poder de vida abundante para essa existência e para aquela que há de vir, que nós não conhecemos, que só conheceremos depois, que nós imaginamos ou cremos. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou sentimos, o que está para fora da nossa capacidade intelectual. Conhecer a Deus é entrar nesse nível, para fora da nossa capacidade intelectual. Que nós temos muita capacidade intelectual. Uma pessoa que absorve ensino, absorve conhecimento, a pessoa se torna uma pessoa culta, uma pessoa que tem argumentos. Mas nós estamos falando de conhecer Deus. Qual é a melhor maneira de conhecer Deus? Olhar para Jesus. Porque quem olha para Jesus, olha para Deus. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. Porque assim como o Pai é, Ele também é. Assim como Jesus é, também somos nós neste mundo. Então Ele já está exportando isso para além. É para além só do relacionamento pai-filho, mas entra agora na nossa filiação em Cristo. No capítulo 1 de João, ele diz assim: todos aqueles o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. A saber, aqueles que creram no seu nome. Aqueles que olham para Jesus têm esse poder de tornar-se parte da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, do mesmo hipostasis, do mesmo caráter, da semelhança, do esplendor da glória. Não, mas eu não me vejo assim. Essa não é a questão. Tudo começa nesse olhar. Tudo começa nessa aproximação. Quando você se aproxima e olha para Jesus e você vê o coração de Deus expresso na face de Jesus. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor também o Espírito. Nós olhando como por um espelho somos transformados. Você olha e vê o reflexo. Quando você olha para Jesus, você vê a Deus. Quando você olha para Jesus, você vê o coração de amor de Deus. Mas a grande questão, como eu iniciei e falei no princípio,
É o Deus que nos foi apresentado que Deus era. Era um Deus que tinha um caráter de pai. Era um Deus que tinha um caráter do amor que um pai tem por um filho. O pai sempre ama os seus filhos. E quando nós nos aproximamos de Deus e compreendemos e começamos a nos relacionar com Deus como um pai, hoje, depois que Jesus veio aqui na terra, Ele mostrou a todos nós o coração do Pai. E é esse Deus que nós pregamos. Como é que eu vou descobrir isso? Olhando para Cristo. Você começa a conhecer a essência do que Deus é. O caráter de Cristo, a expressão exata de Cristo, do seu ser, como diz ali o texto, significa ter uma existência, existir. Então Jesus existe como Deus e Ele esteve aqui nessa terra. E Ele foi manifestado nessa terra. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O próprio João testemunha a respeito dele dizendo: este é aquele de quem eu disse que vem depois de mim, mas ele tem primazia porque ele já existia antes de mim. Esse Deus que pré-existia, Ele veio e se manifestou aqui, amém, pessoalmente na cruz do Calvário. Como fazer para conhecer a Deus? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e o Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo, e está agora assentado à destra do trono de Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e o consumador. Ele criou, Ele consumou a fé. Através dele que tudo acontece. Se você realmente conhece a Jesus, você conhece também o Pai. Se você conhecer Jesus, você conhece o Pai. Como é que eu vou conhecer Jesus? Quando você tem um contato com o que Jesus fez. Primeiro, você precisa entrar nos evangelhos e conhecer o que Jesus é. Amém?